Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física. Vamos para mais uma aula, tá? Dando sequência ao nosso movimento circular, especial movimento circular uniforme. Na aula anterior a gente estudou algumas grandezas, como o ângulo, definição de período e frequência, tá? Na aula de hoje a gente vai definir a velocidade angular média, o que é uma aceleração angular média, qual a relação entre a grandeza linear e angular. Além disso, vamos falar um pouco do movimento circular, ok? Então, segue. Então, para agora, a gente vai entender qual é a definição de velocidade angular média, tá? A velocidade angular média, a velocidade angular é representada pela letra grega, o ômega, tá? E o mzinho significa de média. E o que seria a velocidade angular média? Velocidade significa o quanto alguma coisa está variando no tempo. Então, a velocidade padrão é quanto a posição muda no tempo. Só que a angular, eu vou ver como o ângulo muda ao passar do tempo. Então, suponha que eu tenho uma partícula se movimentando numa trajetória circular e elas partem de uma posição θ aí, onde esse ponto aqui eu tomo como origem, tá? Então, tem um θ aí, uma posição inicial, uma posição angular inicial em relação à minha origem aqui, que é a bordinha lateral. E eu vou sair desse ponto e vou para outro ponto, que vai fazer um ângulo com essa nosso referencial aqui de θ2, tá? Então, para eu sair daqui para cá, eu levei um tempo, tá? E eu variei o ângulo. Então, vamos supor que era 30 graus e aqui veio para 70 graus. Quanto eu variei? Falando em graus, né? Que é um pouco mais fácil a gente entender. Então, de 30 para 70, eu variei 40 graus. Então, você variou 40 graus em quantos segundos? Em quantos minutos, tá? Então, se você quer saber quanto variou pelo tempo, isso dá a nossa definição de velocidade angular média. Seria a variação da posição angular dividido pelo tempo, né? Se fosse velocidade média, a velocidade média não é ΔS sobre ΔT, tá? Vm é ΔS sobre ΔT. No caso da velocidade angular, vai ser o Δθ sobre ΔT. Tranquilo? Δθ é a variação da posição angular e a variação em física é o ângulo final menos o ângulo inicial. Beleza? Qual é a unidade de velocidade angular? Então, é a unidade de ângulo dividido por unidade de tempo. Então, pode ser graus por segundo, grau por hora, grau por minuto. Ou, no SI, o tempo é em segundo e a posição angular é em radiano. Então, no SI, a velocidade angular é rad por segundo. Beleza? Tranquilo? Então, se o movimento for circular e uniforme, o circular ele diz o seguinte, que a trajetória é circular, de vez de ser retilínea. Mas ela é uniforme. Então, no movimento circular uniforme, além da trajetória ser circular, né, tanto a velocidade angular quanto a velocidade linear, o Vzinho da gente, né, não variam, são constantes. Tá certo? Então, o módulo, né? O módulo da velocidade linear não varia, tá? Só varia a direção. E a velocidade angular, né, ela é constante. Se ela é constante, eu posso chamar que o ômega m é o próprio ômega, tá certo? E eu posso ter o seguinte, se não varia, para todo o tempo, ele é sempre a mesma. Para cada variação de ângulo, eu vou andar sempre a mesma. Para intervalo de tempos iguais, eu vou percorrer ângulos iguais. Então, para uma volta completa, né? Para uma volta completa, qual vai ser a minha velocidade angular no MCU? Ora, no caso do MCU, para uma volta completa, você vai percorrer um Δθ de quanto? Eu vou de 0 em radianos até 2π. Ou 360 graus, tá? Então, no SI é 2π. 2π radiano é o tempo, o quanto eu percorro de ângulo. Em quanto tempo eu faço isso? Ora, é o tempo para eu completar uma volta.
o tempo a completar uma volta é o nosso período. Então, nesse aqui eu coloco 2π e o tempo é o tempo para completar uma volta, que é o período. Tá? Se o período está embaixo e eu conheço a frequência, por exemplo, eu posso reescrever. Se o período está embaixo, a frequência está em cima, né? Porque uma não é o inverso da outra. Se a frequência está em cima, o período está embaixo. Então, você pode ter essa fórmula, 2π sobre o período, se conhecer o período. Ou, se você quiser saber a velocidade angular, conhecendo a frequência, é 2πf. Note que você pode fazer isso no momento circular, porque ela é uma constante, tá? Então, para qualquer instante, você sempre vai ter a mesma velocidade angular. Uma outra coisa que pode acontecer é você reescrever essa equação aqui e escrever uma equação horária da posição angular, análoga que a gente tem lá o S no MRU. A gente não tem que o S é igual a S0 mais VT, só que no lugar de S é θ e no lugar de V é ômega. Então, S é igual a S0 mais VT, onde tem S eu coloco θ e onde tem V eu coloco ômega. Então, a gente vai ficar aqui. Se você fosse escrever uma equação horária para a posição angular, você teria que o θ é igual a θ0 mais ômega-t, beleza? Essa equação é análoga ao S igual a S0 mais VT, tá vendo? Se você tiver uma velocidade angular variando, você vai ter uma aceleração. Que aceleração é essa? É a aceleração que faz variar a velocidade angular. Então, a aceleração é a grandeza que varia a velocidade. A aceleração que a gente estava vendo lá, por exemplo, tangencial, ela varia o módulo da velocidade linear. Tem como mudar a velocidade só mudando a direção, né? Que é o caso aqui no momento circular. A gente não tem aceleração tangencial, mas a gente tem o que a gente chama de uma aceleração centrípeta, que a gente só vai aprender isso nas próximas aulas, quando for tratar das leis de Newton e aplicações das leis de Newton, tá certo? Porque, como velocidade é um vetor, a velocidade é um vetor, ela tem direção e sentido e módulo. Então, se qualquer coisa dessas variar, a velocidade está variando. Por isso que eu digo que no MCU, o módulo da velocidade linear é constante, tá? Mas a direção, ela muda, né? Por exemplo, nesse movimento aqui, horário, quando eu estou aqui, a minha velocidade é para baixo, quando eu estou aqui é para cima, então a direção está mudando, o sentido está mudando. O sentido e direção estão mudando, então tem alguma aceleração fazendo isso. Essa aceleração que muda direção e sentido é chamada de aceleração centrípeta, beleza? Então, para o caso da velocidade angular variar, é porque vai ter que ter uma aceleração associada a essa variação. E essa aceleração é chamada de aceleração angular. No MCU, essa aceleração angular é zero, né? Porque o ômega é constante. Se ele é constante, não tem aceleração angular. E a aceleração angular é dada pela letra alfa, tá certo? E a aceleração angular média, a aceleração é variação da velocidade por tempo. No caso da aceleração angular, vai ser a variação da velocidade angular por tempo. Beleza? Análogo ao que a gente viu no MRU e aceleração média e velocidade média. Tá certo? Qual é a unidade da aceleração angular? É a unidade de velocidade angular por tempo. Então, isso aqui vai dar rad por segundo dividido por segundo. Então, a unidade de alfa é rad por segundo ao quadrado. Beleza? Note que no MCU, a aceleração angular é zero. Tá certo? No MCU, a aceleração angular é zero. Beleza? E qual a relação entre as grandezas angulares e lineares? Então, para terminar a aula de hoje, qual a relação entre as grandezas angulares e lineares? Então, a gente já viu, né, na aula passada, que a posição linear, né, era angular, posição angular, vezes o raio. Beleza? E como é que a gente calcula a velocidade linear? A velocidade linear é V, ΔS sobre ΔT. Só que quem é S? É o θr. Então, o ΔS seria o S final menos o S inicial. Quem é o S final? No caso de movimentos circulares, seria o θ final
né? Seria o θ, esse S aqui, esse arco aqui, seria o θ final, θ2, por exemplo, vezes o raio. O raio é sempre o mesmo. Então, isso aqui, no final das contas, ficaria o R vezes o Δθ. Concorda? O ΔS seria o Δθ vezes R. Beleza? O R é o mesmo, né? Na trajetória circular, o raio não muda. Então, isso aqui ficaria R Δθ. E o que é Δθ sobre ΔT? Δθ sobre ΔT é a nossa definição de ômega. Então, a velocidade linear, o V, o que é a velocidade linear? É a velocidade que você está na borda, né, da trajetória. Tá certo? Seria a velocidade angular vezes o raio. Então, V é igual a ômega R. Veja que é análogo, né? A linear é a angular vezes o raio. A linear é a angular vezes o raio. Se você sabe o raio e a angular, multiplica, acha a linear. Se você tem a linear e quer saber a angular, você divide a linear pelo raio e acha a ômega. Beleza? Note que a velocidade linear, ó, ela depende do raio. Então, para uma mesma velocidade angular, né, se você tem dois objetos que têm a mesma velocidade angular, o que tiver mais afastado, ou seja, o que tiver na borda, vai ter uma velocidade linear maior. E o que tiver mais próximo do centro, vai ter uma velocidade linear menor. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Qualquer coisa, deixa nos comentários. Ou me procura lá nas minhas redes sociais, @Prof. Mário Rocha. Beleza? Uma coisa importante é que no movimento circular, eu esqueci de comentar, você pode ter um movimento, né, lembra lá, de progressivo ou retrógrado, né? Como é que o ômega a gente vai definir que vai ser positivo ou negativo? Então a gente vai definir que ele vai ser positivo se o movimento ele for anti-horário. Beleza? Se o movimento for anti-horário, o ômega é positivo. Se o movimento for horário, tá? A gente vai definir como negativo. Beleza? Então, chegamos ao fim dessa aula. Na próxima aula eu vou aplicar o conceito de movimento circular a você transmitir esse movimento circular, que é muito útil, né? Para a gente, quando vai calcular, andar de bicicleta, calcular a velocidade de um carro, né? De um pneu de um carro, essas coisas. Beleza? Qualquer coisa, dúvidas, deixe aí nos comentários. Falou, valeu, fui.